Olá, irmãos. Vamos então agora começar o nosso estudo propriamente dito do Evangelho de Mateus. Nós vimos então nas aulas passadas uma introdução aos evangelhos, muito importante para que a gente entenda o contexto histórico geral dos evangelhos. Mas agora então eu quero entrar com vocês no primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus. E nessa primeira aula do Evangelho de Mateus, eu quero apresentar a vocês ou introduzir vocês ao Evangelho de Mateus. O que nós vamos fazer aqui é estudar aquelas informações introdutórias para que você possa compreender especificamente este Evangelho. É aquilo que se faz geralmente no começo de um comentário. As especificações quanto ao autor, a data, a ocasião de escrita, tema, esboço e etc. Ok? Antes de começar, deixe-me fazer aqui algumas observações importantes, ok? Para que você não se frustre, não se frustre com esta aula. O nosso propósito, não só com essa aula, como também com este módulo e este conteúdo de análise bíblica disponibilizado pela Escola Charles Spurgeon, não é fazer uma análise puramente acadêmica. O nosso propósito aqui não é estritamente a academia, os estudiosos, ok? Os estudantes de teologia, digamos assim. Não. Nosso propósito aqui é dar a você uma ferramenta de compreensão da palavra de Deus para que você use na sua devoção pessoal ou para que você use para ensinar na sua igreja ou na sua preparação para uma pregação, ok? Por isso é que o nosso estudo ele não é exaustivo. Nós não vamos aqui esgotar todas as questões relacionadas a cada livro da Bíblia. Aplicando ao Evangelho de Mateus e aos Evangelhos, há uma série de questões que se debate bastante na academia. Por exemplo, uma dessas questões é chamada de o problema sinótico. O problema sinótico é qual dos evangelhos veio primeiro. Existe um debate se foi o evangelho de Marcos ou o evangelho de Mateus. Esse debate tem a sua relevância porque, se o evangelho de Mateus veio primeiro, então Marcos e Lucas utilizaram-se do evangelho de Mateus na escrita do seu material. Se o Evangelho de Marcos veio primeiro, então Mateus e Lucas utilizaram do Evangelho de Marcos na escrita do seu material. Como eu disse a vocês, esse debate tem a sua relevância, tem a sua importância, mas ele não é tão relevante para aquele que está interessado em pregar, para a congregação ou para a sua devoção pessoal, ok? Então nós vamos aqui partir do pressuposto de que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e nós não vamos entrar nessas questões. Há outras questões que também são debatíveis, como as fontes de Mateus, as fontes dos evangelhos, ou então também quanto a se o evangelho de Mateus ele foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego. Então existe essa tese, ok? Que pelo menos algumas partes do Evangelho de Mateus foram escritos em aramaico. Enfim, todo esse debate não é aqui tão relevante para os nossos propósitos e por isso ele vai ser deixado de fora, ok? Para os nossos propósitos, nós vamos aqui tentar entender aqueles aspectos introdutórios para que, a partir da próxima aula, que nós vamos entrar no texto de Mateus, a gente possa, então, compreender melhor, fazer uma exegese melhor dos textos do livro de Mateus, ok? Agora, antes de começar, deixe-me fazer aqui, ou sugerir aqui para vocês, algumas leituras, certo? Alguns comentários, ou, na verdade, alguns materiais para que você possa compreender bem ou ajudar no seu estudo do Evangelho de Mateus. O comentário que eu quero sugerir para vocês é o comentário de Mateus de D.A. Carson, publicado pela editora Vida Nova, ok? Por que eu estou indicando este comentário? Porque Carson é um estudioso do Novo Testamento de altíssima qualidade, ok?
Então, esse comentário é garantia de que você tem um bom comentário em suas mãos. E esse comentário, ele é um comentário técnico do livro de Mateus. O que isso quer dizer? É que ele é um comentário que vai lidar de maneira acadêmica com o livro de Mateus. Para você que deseja pregar, é bom sempre ter um comentário acadêmico em suas mãos, ok? Para que você possa lidar com as questões difíceis do texto e para que você possa, então, ensinar com precisão a exegética para a sua igreja, ok? Eu indicaria alguns outros comentários, você pode procurar outros comentários que têm caráter mais aplicativo e mais pastoral, ok? Mas eu quero sugerir aqui o comentário de Mateus de Carson. Um outro livro que tem a participação de Carson é um livro de Carson, Douglas Moo e Liam Morris, Introdução ao Novo Testamento. Em todas as matérias de análise eu indico este livro e gosto de dizer que esse aqui é um livro que você precisa ter em sua biblioteca. Por quê? Porque este livro aqui é talvez, pelo menos em português, uma das melhores compilações de introduções. Aquilo que nós vamos fazer nessa aula, você tem de maneira muito mais aprofundada nesse livro. Então, você quer entrar nessas questões mais apologéticas, mais difíceis, mais aprofundadas, ao mesmo tempo adquirir essas informações importantes para compreender os textos, ou no caso, os livros do Novo Testamento, então adquira esse livro, ok? Então, esses são dois livros que eu gostaria de sugerir antes de nós começarmos o assunto propriamente da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui entender um pouco sobre a autoria do Evangelho de Mateus. Parece muito evidente que o Evangelho de Mateus ele foi escrito por Mateus. Porém, o próprio Evangelho não traz o nome de Mateus. Por isso é então que nós precisamos tentar entender um pouco por que este livro é atribuído a um dos 12 apóstolos, que é o apóstolo Mateus. Existem evidências que apontam que Mateus, um dos 12 apóstolos, escreveu o primeiro evangelho, ok? Você tem a primeira evidência, que é a evidência histórica. Pseudo Barnabé, Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, Orígenes e alguns outros são alguns exemplos que atribuem este evangelho à pena do apóstolo Mateus, ok? Então você tem aqui o argumento histórico, que é um argumento importante, um argumento da tradição, certo? Os pais da igreja, que são aqueles que estiveram mais próximos à época dos apóstolos, eles apontam este evangelho à escrita de Mateus. Há também muitos indícios no próprio Evangelho de Mateus que apontam para o seu escritor. Você tem, por exemplo, as citações detalhadas de moedas que existe no livro de Mateus, apontam um certo conhecimento do autor. Lembrando bem que naquela época moeda não era uma coisa popular, não era uma coisa que todo mundo tinha e que todo mundo tinha conhecimento, ok? Então, a escrita detalhada sobre as moedas pode apontar um certo conhecimento do autor, assim como, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a ênfase historiográfica, a ênfase em elementos históricos, aponta para uma qualidade de historiador no próprio escritor, ok? Então, esse é outro indício de que Mateus, que foi um publicano, que foi um coletor de impostos, foi quem escreveu este evangelho. Você também tem algo muito importante aqui, a enorme compreensão da geografia, da história e dos escritos judaicos pelo escritor do Evangelho de Mateus. Então, nos parece muito evidente que o Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu, ok? E por um judeu muito conhecedor das tradições judaicas, da terra de Israel, da história de Israel, ok? Você tem muitas citações ao Antigo Testamento,
você tem ampla compreensão da geografia de Israel naquele livro, o que nos aponta então que o escritor do Evangelho de Mateus era um judeu com bastante conhecimento da própria cultura, da história e dos escritos judaicos. Então, juntando essas evidências, a tradição histórica, os indícios na própria obra, então nos leva a crer que foi realmente Mateus o escritor deste evangelho, ok? Então, eu gosto sempre de dizer que se Deus não nos revelou o nome do escritor daquele livro, então é porque essa informação não é tão importante assim, ok? Agora, é importante que a gente saiba quem escreveu este livro, justamente para que a gente possa pesquisar sobre a ocasião da escrita. Quando você sabe quem, você pode pesquisar então onde essa pessoa estava quando escreveu esta obra. Por isso é que nós estudamos sobre o autor do Evangelho de Mateus. Também outra informação importante é quanto à data, ok? Existe, mais uma vez, um certo debate aqui. Mais uma vez, a questão da data é muito dependente daquele problema que eu afirmei no início, chamado problema sinóptico, que nós decidimos não entrar nesse problema aqui, certo? Mas eu estou aqui partindo do pressuposto que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, ok? Então, até o momento, essa é minha posição pessoal, e isso determina um pouco sobre a data de escrita do Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito, então, entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, mas a sua data precisa não é possível determinar. Então, nós não temos como afirmar com precisão qual foi a data da escrita do Evangelho de Mateus, ok? Nós temos aí sugestões para este período de 20 anos. Por que essa sugestão é feita? Em primeiro lugar, se Marcos foi o primeiro evangelho escrito, e se Mateus e Lucas, então, se utilizaram do material de Marcos para escrever os seus evangelhos, e então, se Mateus não utilizou o evangelho de Lucas, e nós sabemos disso pelas comparações, que Mateus não se utilizou do evangelho de Lucas, e que talvez Lucas também não tenha se utilizado do evangelho de Mateus. Isso indica, então, que os dois evangelhos foram escritos na mesma época, porque um não utilizou o outro, mas os dois utilizaram a mesma fonte. Como existe uma certa segurança em afirmar que o evangelho de Lucas foi escrito durante esse período, então sugere-se que o evangelho de Mateus também. Outro fator que aponta o evangelho de Mateus como sendo escrito durante este período é pelo fato do sermão profético de Jesus ser colocado como um sermão profético para os acontecimentos do ano 70. Então, o texto de Mateus tem que ter sido escrito antes do ano 70. Mas, como eu disse a vocês, não existe como definir uma data precisa para o Evangelho de Mateus, ok? Agora, quanto à origem e os destinatários. Bem, a grande maioria dos estudiosos afirmam que Mateus ou foi escrito na Palestina ou foi escrito na Síria. Então, lembre-se do mapa de Israel. A Palestina corresponde à província de Israel, ok? Era chamado de Palestina. Então, ou Mateus estava ali na região da Palestina, ou ele estava ao norte de Israel, na Síria, que tinha como sua cidade principal Antioquia da Síria, que é bastante mencionado no livro de Atos, ok? Então, Mateus estava em uma dessas regiões. Mais provavelmente na região da Síria, ok? Então, os destinatários
para a escrita de Mateus devem ser destas mesmas regiões. Então lembre-se que o livro de Mateus, assim como Lucas, não são epístolas, não são cartas que estão sendo enviadas, são obras, são compilações, são textos. E esses textos, então, são destinados a uma comunidade. Então, os destinatários da escrita de Mateus é a própria comunidade em que Mateus estava circundado ali, certo? Então, o próprio povo que estava ao redor, a comunidade de Mateus foi para quem ele dirigiu originalmente o seu escrito, certo? A gente sabe disso por citações de Inácio de Antioquia. Então, Inácio foi um dos pais da igreja da região da Síria. E ele aponta, então, os escritos de Mateus como sendo originalmente circulando ali naquela região, certo? Também a coloração judaica de Mateus, ou seja, o forte índice de informações judaicas, informações essas que são colocadas pressupondo que os leitores são judeus, requer, então, uma audiência ou judaica ou profundamente conhecedora dos elementos da cultura judaica, ok? O que eu quero dizer com isso? Imagine que você está escrevendo para um grupo de gregos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, certo? É um grupo de gregos. Então, o escritor vai tomar cuidado para não colorir o seu texto de informações que o seu público não conhece. Então, imagine que Paulo começasse a colorir o livro de Coríntios com muita informação sobre o Antigo Testamento e sobre a história de Israel. Ele coloca informações ali, mas ele não é a grande ênfase dele. Isso porque o seu público é majoritariamente grego, ok? Agora, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, o que nós percebemos é uma forte incidência de informações judaicas, de citações do Antigo Testamento, de citações quanto à geografia, de citações quanto à política, de citações quanto a elementos da agricultura, elementos da região de Israel. Isso nos mostra, então, que o público-alvo de Mateus eram pessoas conhecedoras de tudo aquilo e daquela região, ok? Então, a ocasião de escrita de Mateus também nos sugere que havia uma tensão entre judeus e cristãos. Então, nós sabemos que naquela região de Israel, naquela região da Síria, foram as regiões que primeiro tiveram crises entre judeus e cristãos, ok? Aqueles judeus que permaneceram na religião judaica e os judeus e gentios que abraçaram a religião cristã. Então, Mateus escreve lidando com essa questão. Então, tudo isso nos sugere que era aquela a região, certo? Mateus foi escrito para lidar com dificuldades que estavam acontecendo naquela região da Palestina e da Síria, tá bom? Então, com isso, a gente pode lidar aqui com a ocasião e o propósito da escrita de Mateus. Existe, nós sabemos, um propósito geral na escrita de todos os evangelhos, ok? Então, todos os evangelhos do Novo Testamento foram escritos com o propósito geral de apresentar Jesus de Nazaré como o Messias. Isso é expresso, por exemplo, no Evangelho de João, quando diz que estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, muito claramente, João mostrou isso. Lucas afirma isso no começo do seu Evangelho e também no livro de Atos, ok? Mostrando que ele queria dar um relato detalhado sobre a história de Jesus, ok? Você também tem o livro de Marcos, começando dizendo princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele quer mostrar Jesus como o Cristo.
E você também tem, então, o Evangelho de Mateus, que começa com a genealogia, mostrando ali aquela criança como sendo da origem de Davi e de Abraão, ok? Então, muito claramente, o propósito dos 4 evangelhos é mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, ok? Esse é o grande propósito de todos os evangelhos, é fazer uma propaganda teológica sobre uma pessoa que era a pessoa de Jesus Cristo. Porém, nós notamos alguns propósitos específicos no Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, fazer uma defesa histórica baseada no Antigo Testamento de que Jesus é o Messias, o rei prometido da linhagem de Davi. Então, o livro de Mateus, ele é organizado em torno de citações do tipo "e assim se cumpriu o que foi dito", ok? Então, o livro de Mateus é o livro dos cumprimentos, que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que Jesus é o cumprimento da história de Israel no Antigo Testamento, que Jesus é aquele que foi prometido para vir reinar sobre o seu povo da linhagem de Davi. Então, este é um propósito majoritário no Evangelho de Mateus. Ele quer apresentar Jesus como o Messias, mas ele não vai fazer como João, que vai pegar alguns poucos sinais e trabalhar teologicamente aquilo. Não. Ele vai fazer uma coletânea de textos ou de fatos na vida de Jesus que, analisados à luz do Antigo Testamento, comprovam que ele é o Messias prometido da linhagem de Davi, ok? Em segundo lugar, Mateus vai tentar demonstrar ou vai tentar responder à pergunta: se Jesus é este rei, onde está o seu reinado? Ok? Então, o Evangelho de Mateus, você percebe que ele começa mostrando o nascimento do rei. Na metade do livro, ele fala sobre os mistérios do reino, os conceitos a respeito do reino, certo? Ou qual é a natureza do reino no presente. E no final do livro vai falar sobre profecias a respeito da vinda futura do reino. Então, por que que Mateus vai falar sobre a chegada do reino, a natureza do reino no presente e o futuro do reino? Porque ele está lidando com essa questão. Se Jesus é o Messias, se Jesus é o rei prometido, cadê o rei? Cadê o reino? Ok? Então, essa era uma questão importante que Mateus tinha que lidar. Em terceiro lugar, Mateus também estava ali explicando aos novos cristãos as razões da perseguição judaica. Então, de todos os evangelhos, talvez Mateus seja o mais incisivo negativamente quanto aos judeus. É aquele que aponta muito negativamente aquilo que os judeus, ou as palavras de Jesus apontadas para os judeus, para que os seus leitores pudessem entender por que que os judeus eram tão opostos aos cristãos, ok? E em quarto lugar, Mateus também tem o propósito de justificar a ida do evangelho aos gentios. Mateus capítulo 28, o livro de Mateus termina com isso, o que nos aponta então para a construção do argumento do evangelho de Mateus, culminando na ordem de Jesus de levar o evangelho a todas as nações, ok? Então parece então ser estes alguns propósitos específicos do evangelho de Mateus. Mas quando você estiver lendo o evangelho de Mateus, enquanto nós estivermos analisando o evangelho de Mateus, tenha isso em mente, que o seu propósito principal é demonstrar que Jesus é o Messias com base no Antigo Testamento e tentar demonstrar por que que Jesus já trouxe o reino e onde está esse reino, que esses são claramente os grandes propósitos do Evangelho de Mateus. Por fim, então, irmãos, eu queria concluir
fazendo aqui um esboço geral. Esse esboço geral é o esboço que nós vamos seguir na nossa análise do Evangelho de Mateus. Nessa primeira aula, eu dou um esboço geral, e durante as aulas, à medida que a gente vai passando pelos textos, a gente vai esboçando de maneira mais detalhada, ok? O Evangelho de Mateus começa com a introdução ao rei, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. O assunto ali é a chegada do rei no mundo, ok? É o seu nascimento, a visitação dos magos, então uma série de fatos que mostram a chegada do rei e do reino, ok? Jesus anunciando a chegada do rei. Em segundo lugar, você tem as declarações, os discursos do rei. Mateus capítulo 4, 12 até o 7, 29, nós temos aí especialmente o Sermão no Monte. Então, Mateus decide começar o ministério de Jesus com esse grande discurso a respeito do reino, ok? Então, as declarações do rei são essa segunda grande parte do Evangelho de Mateus. Do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1, nós temos a preparação dos discípulos, os mensageiros do rei. Jesus preparando os seus mensageiros. Do capítulo 11, versículo 2 até o 13, 53, a descrição da oposição dos judeus, os confrontos de Jesus com os judeus, certo? E então as suas parábolas do reino com base nessa oposição. Depois do capítulo 13 até o capítulo 19, nós temos ali uma série de reações. As reações, as diversas reações àquilo que Jesus fez e àquilo que Jesus pregou. Então, no capítulo 19, Jesus está chegando em Jerusalém, e nós temos então a apresentação do rei, a entrada triunfal e a rejeição do rei, certo? E todo o discurso de Jesus sobre o que vai acontecer com base nisso. Israel, então, os judeus rejeitando o seu rei. Jesus, então, explica o plano de Deus para tudo isso. E então, no capítulo 26, versículo 2, até o final do livro, a morte e a ressurreição do rei. Então, esse é o esboço, como eu disse, que nós vamos seguir. Nós temos, então, agora uma longa jornada diante de nós, que é a jornada de análise do Evangelho de Mateus, mas que eu estou muito ansioso, muito animado, porque eu tenho convicção de que não apenas eu, como você também, vamos aprender muito durante esses vídeos, durante essas análises do Evangelho de Mateus. Então, fique com Deus e até a próxima aula.